Números capítulo 5, a partir do versículo 11. A prova da mulher suspeita de adultério. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela, e for oculta aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela de haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado. Então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é a oferta de manjares de ciúme, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar, e a porá perante a face do Senhor, e o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher, e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a conjurará, e dirá àquela mulher: Se ninguém contigo se deitou, e se não te apartastes de teu marido pela imundícia, destas águas amargas amaldiçoantes serás livre. Mas se te apartaste de teu marido e te contaminastes, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: O Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te perante o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher, e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará. E depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Capítulo 6. A lei do nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá.
Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão ou por sua irmã, por ele se não contaminará, quando forem mortos, quando o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do nazireado, santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, e ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para holocausto, e fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor: um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha para oferta pacífica, e um cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e coscorões asmos untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor, e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos bolos asmos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, e um bolo asmo do cesto, e um coscorão asmo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espádua da oferta alçada. E depois o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que alcançar a sua mão, segundo o seu voto, que fizer assim, fará conforme a lei do seu nazireado. O modo de abençoar os filhos de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números capítulo 7. A oferta dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar, e todos os seus utensílios, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. E trouxeram sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes, 1 carro e 1 para cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério.
Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério, e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava o santuário e o levavam os ombros, e ofereceram os príncipes para a consagração do altar. No dia em que foi ungido, ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos, ou colher, de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode, para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Zacar, e pela sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E, para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeu. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeu. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes,
5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9º, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amissadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aizé, filho de Amissadai. No dia 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Assé, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. Do 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, ou colheres, cada prato de prata de 130 siclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 taças de ouro cheias de incenso, cada taça de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 siclos. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, não, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bois, para expiação do pecado.
E todos os bois para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bois 60, os cordeiros de um ano 60. Esta é a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim com ele falava. Capítulo 8. Como devem ser acesas as lâmpadas? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhes: Quando acenderem as lâmpadas, defronte do candeeiro alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim, defronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro. A consagração dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite. E tomarás outro novilho para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos, então sacrifica tu um para expiação do pecado e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverás. Porquanto eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que, na terra do Egito, feri a todo primogênito, o santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas dados a Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não sejam praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles, para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos. Como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima. Entrarão para fazerem o serviço do ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão da milícia deste ministério, ou do serviço, e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Capítulo 9. A celebração da Páscoa no deserto do Sinai. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, no 1º mês, dizendo: Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês,
pela tarde no deserto do Sinai. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Segunda celebração para os ausentes e os imundos. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante a Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Disse-lhes Moisés: Esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 da tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixará até a amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho, e deixará de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas, sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-a a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e, segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés.